O que eu fiz para conseguir me tornar um milionário antes dos 30? Colocar o meu primeiro milhão de reais no meu bolso antes de fazer 30 anos de idade. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 coisas que me ajudaram a me colocar nesse patamar e que eu tenho absoluta certeza que qualquer pessoa que está vendo esse vídeo agora consegue aplicar e começar a ver resultados em não muito tempo. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Tavra e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que eu fiz ao longo desses últimos anos que eu tenho certeza que foram extremamente responsáveis por me trazerem até aqui. Quem me acompanha aqui em mais tempo, quem já viu podcasts que eu gravei, vídeos que eu gravei, stories que eu já postei, sabe que eu nunca fui uma pessoa que me destacou em absolutamente nada. Eventualmente você conhece histórias de bilionários, de pessoas muito ricas, que se tornaram muito ricas, mas desde a infância, desde a adolescência, do início da carreira profissional, eram pessoas que se destacavam, eram pessoas extremamente estudiosas, eram pessoas que logo de cara já se via que elas tinham algo que era muito diferente dos demais. Eu nunca fui essa pessoa. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Na escola, por exemplo, eu nunca fui um aluno que tirou nota boa. Eu nunca me destaquei em nenhuma das matérias, das disciplinas que eram ensinadas. Eu também nunca fui da galera do fundão. Nunca fui daquele tipo de gente que tinha um relacionamento muito bom com todo mundo, era extremamente extrovertido, comunicativo. Eu também nunca fui muito criativo. Eu não era daquelas pessoas que tinham ideias mirabolantes, que tinham ideias geniais e que poderiam ser executadas e conseguiriam ter um desempenho acima da média. Na faculdade, isso se repetiu. Nossa! Ao longo dos anos, eu fiz faculdade de administração, eu não conseguia me destacar, eu nunca fui bom em nenhuma matéria, eu nunca fui dos melhores alunos, nunca fui conhecido dos professores. Em resumo, eu posso falar até que eu sou medíocre. Que tristeza. Mas eu consegui chegar até aqui. Nesses últimos anos eu recebi mais de 35 milhões de reais em comissões da minha empresa, consegui ficar milionário, lancei meu produto, tive vários cases de sucesso com lançamentos, com infoprodutores, enfim, eu consegui ter uma segurança financeira, uma liberdade financeira que, se você olhar para o meu histórico pregresso, seria duvidada por muita gente. Eu vou te contar um pouco do que eu fiz para chegar até aqui. A primeira coisa, então, que eu fiz, que eu consegui me destacar, foi conseguir entrar num mercado que tinha um potencial de crescimento muito grande. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Não adianta nada você ser uma pessoa genial, ser extremamente criativo, ser um gênio, se você quiser vender jornal impresso. Mano, você vai quebrar. Putz, cara. É extremamente desejável que você esteja em um mercado de crescimento, que crie potenciais novos milionários o tempo todo. E eu comecei justamente com marketing digital. Porque eu via que aquilo ali estava crescendo, eu resolvi trabalhar muito com cursos online, porque o Brasil, ele é um país que tem uma demanda reprimida por educação muito grande. A educação formal no Brasil, via de regra, ela não é boa. Ou ela é muito cara, que vai custar alguns milhares de reais por mês, ou ela é ruim. Os cursos online, eles permitem que uma pessoa que nunca teria dinheiro para fazer uma faculdade, por exemplo, aprenda com empresários, com players de sucesso, que estão de fato no campo de batalha e estão dispostos a ensinar. Então esse é o primeiro ponto, tá? E isso daí não está tanto sobre o seu controle, mas é um fator extremamente relevante para você analisar antes de querer enriquecer e trabalhar, enfim, ser empresário. Agora, esses próximos 3 que eu vou falar, eles dependem única e exclusivamente de você. Porque se eu conseguir fazer esses 3 passos, sendo um cara extremamente medíocre, mediano e que nunca se destacou em nada, é muito provável que você consiga também. A primeira coisa que você tem que fazer é correr risco de tempo em cima de algum projeto que você acredite que vai dar certo. A nossa tendência como ser humano é querer colocar o nosso tempo, dedicar o nosso esforço só aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo, ou que a gente julga
pelo menos que existe uma grandiosíssima possibilidade de dar certo. E aí que entra justamente a oportunidade que você tem. Porque grande parte das pessoas, ela quer dedicar o tempo dela a quê? A ser empregada, ser CLT. E isso não tem problema. Por quê? Porque a CLT te dá uma certeza ou pelo menos uma altíssima probabilidade de que no final do mês, depois de um mês de trabalho, você vai receber o seu salário. Então ali no dia 1º ou no dia 5, você vai olhar para sua conta bancária e vai ter o saldo referente ao seu salário. E como a maioria das pessoas quer essa certeza, só do fato de você fugir um pouquinho disso e começar a se dedicar a projetos que você acredita que podem dar certo, mas que não existe nenhuma certeza, você já consegue começar a se destacar da maioria. E foi justamente isso que eu fiz em 2016. Em 2016, quando eu comecei a trabalhar como afiliado, boa parte dos meus amigos, das pessoas que me conheciam, zoavam afiliados, criticavam. Agora você tá vendendo aquelas porcaria pela internet. Agora tá lá, virou infoproduteiro. Todo mundo tratava isso de uma forma pejorativa, enquanto eu estava lá tentando estudar, eu estava lá tentando aprender um pouco mais sobre aquilo para fazer as minhas primeiras vendas. E é óbvio que eu tive que me dedicar tempo a estudo, igual você está fazendo aqui, vendo esse vídeo, e depois eu tive que dedicar tempo à execução, porque estudo sem execução não adianta porra nenhuma. Segundo tipo de risco, o risco financeiro. Quando eu fui subir minhas primeiras campanhas como afiliado, eu peguei uma grana que eu tinha, eu pedi demissão do emprego que eu tinha, porque eu queria empreender e tudo mais. A afiliação eu nem tratava muito como empreendedorismo, eu queria só uma renda extra, mas eu peguei uma grana e resolvi aplicar. A maioria das pessoas é extremamente apegada ao próprio dinheiro. Elas não estão dispostas a abrir mão de um dinheiro que ela tem certeza que está na mão dela, para investir em algo que tem uma possibilidade de dar certo. Então, quando eu comecei a investir nos meus negócios, quando eu comecei a investir naquilo que eu achava que poderia me trazer retorno, eu também comecei já, além de dedicar tempo, dedicando dinheiro, eu comecei a me destacar de uma parcela ainda maior das pessoas, e pessoas, inclusive, que na época, falando sobre marketing digital, eram muito mais qualificadas do que eu, sabiam muito mais do que eu. Simplesmente porque eu comecei a dedicar meu tempo em algo que não tinha certeza que ia dar certo e comecei a aplicar meu dinheiro em algo que eu também não tinha certeza que iria dar certo. Só que o terceiro tipo de risco, eu acho que ele é o mais difícil de todos. Ele provavelmente é o que vai te diferenciar da maior parte das pessoas, que é o que eu chamo do risco social. O que é esse risco social? É você tomar atitudes que vão te colocar em posição de fracassar. É você se colocar numa posição aonde você pode ser julgado. E o que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que a gente mais odeia é se sentir julgado, se sentir rejeitado. E até uma curiosidade, um dos maiores medos que o ser humano tem, as pessoas falam que é falar em público. Só que isso não é verdade. As pessoas não têm medo de subir num palco e falar no microfone. As pessoas não têm medo de gravar um vídeo igual eu estou gravando aqui. As pessoas não têm medo de fazer uma palestra. As pessoas, na verdade, elas têm medo de serem julgadas por outras pessoas. E sabe por que a gente tem tanto medo assim? Se a gente voltar 70 mil anos na história, quando os seres humanos se resumiam uma tribo de 400, 500 pessoas ali na África, o que fazia os seres humanos sobreviverem àquelas condições extremamente adversas é o que é chamado de inteligência coletiva. Ou seja, os seres humanos em conjunto, numa tribo, compartilhando conhecimento, eles conseguiam vencer animais maiores, mais rápidos, mais fortes, mais peçonhentos. Só que, se alguém fizesse uma cagada naquela tribo e ele fosse expulso da tribo, aquilo era equivalente a uma sentença de morte. Por quê? Não importa quão inteligente você seja, não importa quão poderoso você seja, se te colocar no meio da savana africana, você tá fudido. Fudeu de vez!
Pegar um Einstein, um gênio, uma das mentes mais brilhantes que passou pela face da Terra. Joga ele lá na savana africana com os livros dele. Mano, vai chegar um leão lá, um escorpião, a cobra e vai destruir o brodinho em 15 minutos. Por isso que a gente tem tanto medo. É o instinto de sobrevivência. A gente gosta de pertencer a um grupo porque lá nos primórdios da humanidade, você pertencer a um grupo aumentava a sua probabilidade de sobrevivência. A hora que você era expulso de um grupo, a sua probabilidade de sobrevivência cai. E como que a gente faz uma relação desse instinto de sobrevivência, esse medo de julgamento com o que a gente está vivendo agora? A verdade é que hoje a gente não tem os mesmos perigos que a gente tinha há, sei lá, dezenas de milhares de anos atrás. Então, o seu amigo, alguém ri de você? Tipo, mano, foda-se. Um leão não vai te comer porque eu sei um amigo riu de você igual acontecia, sei lá quantos mil anos atrás. E aí, quando você começa a entender isso e começar a se colocar numa posição de executar, de fazer algumas coisas que as pessoas podem rir de você, que as pessoas podem achar graça, que as pessoas podem te julgar, você sai na frente de todo mundo. Porque a hora que você se coloca numa posição constantemente posições aonde o fracasso é iminente, significa que você está cada vez mais se colocando em situações que a maioria das pessoas não estaria dispostas a fazer, mesmo que elas fossem mais qualificadas que você, mesmo que elas fossem mais inteligentes que você, mesmo que elas fossem mais estudiosas do que você. E foi um pouco do que eu fiz. Até quando eu resolvi começar a produzir conteúdo, eu enfrentei zoação. Quando eu gravei meu primeiro vídeo para o canal do YouTube, por exemplo, eu tinha acabado de faturar o meu primeiro milhão. E mesmo nessa época eu tive muita zoação, eu tive muitas críticas, eu tive muito hate, e isso dói, isso machuca. Até na própria família, entre os amigos, tinha muita zoação e a gente fica com medo, a gente fica acuado. Mas mesmo assim eu segui em frente. A minha produção de conteúdo, né, os meus cursos não foram o que mais geraram dinheiro para mim. Foram as coproduções, foram os lançamentos de outros experts que eu fiz. Só que a minha imagem, eu trabalhar bem a minha imagem, eu trabalhar bem a minha produção de conteúdo, retroalimentou todo o ecossistema da empresa. Então, muitos dos experts que a gente lançou vieram pelo fato de eu produzir conteúdo e ter audiência. Os clientes que a gente tem, os projetos que a gente tem, que a gente presta serviço de tráfego pago, a grande maioria veio por causa da minha audiência. Então, a minha produção de conteúdo, eu ter me colocado nessa posição, mesmo sendo um cara mediano, fez com que eu conseguisse gerar demanda por mim, pelo Marcelo, por estar perto de mim. Eu consegui vender imersão, eu consegui vender mentoria, eu consegui trazer experts para minha agência de lançamento, eu consegui trazer projetos para a gente tocar serviços de tráfego pago. Várias coisas foram feitas muito porque eu simplesmente coloquei a minha cara a tapa. E em boa parte das vezes, sem ser o melhor, sem ser o mais qualificado, sem ser o mais inteligente, sem ter mais grana, eu simplesmente estava disposto a fazer coisas que boa parte das pessoas teria medo de fazer. Então coloque isso na sua cabeça, meu jovem. Escolher um bom mercado, investir tempo, investir grana e se colocar em posições onde você pode fracassar. Eu duvido que se você fizer isso com consistência, uma hora você não vai enriquecer também. É isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.